Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula intitulada Danças Gaúchas de Salão Shot. Este trabalho só foi possível através do financiamento da Prefeitura Municipal de Santa Maria por meio do edital Viva Cultura 2020. Nesta aula sobre o ritmo gaúcho shot, vamos aprender um pouco mais sobre a sua origem e inserção aqui no estado, o seu passo básico, alguns de seus deslocamentos e giros, algumas figuras, enlace e condução. Antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Helder Moreira Machado, eu tenho 22 anos e sou bacharel em dança pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho no meio da dança como bailarino, como coreógrafo, como instrutor de danças tradicionais e professor de dança contemporânea. Minha trajetória no folclore gaúcho perpassa o tempo de 17 anos. E as danças gaúchas de salão fazem parte da minha vida há 9 anos, onde participei de concursos na categoria Mirim, na categoria Juvenil e na categoria Adulta. O folclore gaúcho é um folclore muito rico. Atualmente ele possui 3 grandes áreas: a área campeira, a área cultural e a área artística. Dentro da área artística, nós vamos ter diversas manifestações. Uma delas é a dança. Dentro da dança, nós vamos ter as danças gaúchas de salão. E dentro das danças gaúchas de salão, nós vamos ter o shot. Não se sabe ao certo onde o shot nasceu. Alguns historiadores acreditam que tenha sido na Hungria. O que nós sabemos é que ele chegou ao Brasil no ano de 1851, na cidade do Rio de Janeiro, através do professor Julius Transight. Posteriormente, chegando ao Rio Grande do Sul, ele sofreu algumas alterações, principalmente na maneira de sua execução musical, tendo em vista que na época os instrumentos que predominavam aqui no Rio Grande do Sul eram a gaita e o violão, muito diferentes dos seus instrumentos de origem. Essas mudanças foram muito importantes, pois garantiram ao shot uma identidade autêntica regional gaúcha. Outra mudança que nós vamos ter no shot é na sua pronúncia e na sua grafia. Antes, shots, e agora shot, ou shots no plural. Nós ainda vamos encontrar em alguns escritos a palavra shot escrito com a letra X. Esses dizem respeito aos shots da região central e norte do país. Aqui no Rio Grande do Sul, o shot chegou na região das Picadas, onde predomina a colonização alemã. Essa colonização alemã garantiu ao shot 3 características muito importantes para sua execução, que são vivo, alegre e descontraído. Antes de iniciarmos qualquer prática corporal, é sempre muito importante que nós façamos um alongamento e uma mobilização das nossas articulações para poder estar assim evitando possíveis lesões durante a nossa prática. Nós vamos começar então dando uma atenção para a nossa respiração, fazendo com que a gente inspire o ar pelo nariz e solte ele pela boca. Nosso primeiro exercício, então, nós vamos soltar o peso da cabeça, assim. Vamos fazer 3 voltas, sempre buscando a maior amplitude desse movimento. Lembrando que é o primeiro movimento que nós estamos fazendo, então nós não precisamos forçar esse movimento. Nós não estávamos com o corpo preparado para isso, então esses movimentos devem acontecer aos poucos. Para o outro lado agora, 3 voltas, respiração sempre consciente.
e centraliza a cabeça lá. Próximo movimento, a gente vai com a mão direita, só repousar aqui, a gente vai deixar que o peso do braço faça esse contrapeso aqui, e o ombro esquerdo a gente vai fazer força e vai direcionar ele lá para o solo. Não esquece da respiração, que ela está aqui acontecendo de maneira consciente. Nós temos o controle da respiração e ela é muito importante nesses momentos de alongamento. Trocou o lado, mesma indicação, a mão vai fazer o contrapeso aqui, ombro direito quer se direcionar lá para o chão e a respiração está lá, ativa e consciente. Centralizou, cruzou os dedos lá e a gente vai colocar lá atrás da cabeça e vai soltar o peso. E voltou. Nosso próximo exercício, a gente vai girar os nossos ombros para trás. Sempre buscando a maior amplitude desse movimento. E agora a gente vai com os braços junto. E agora a gente vai cruzar os dedos das mãos lá atrás e vai segurar lá um tempinho. Aos pouquinhos a gente vai subindo, sempre respeitando o nosso limite e sempre dando atenção para a nossa respiração. Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa com os ombros, só que para frente. Só os ombros, sempre na maior amplitude desse movimento. Com os braços juntos, sempre na maior amplitude. A gente pode inclusive usar o ritmo da respiração para nos ajudar na execução dos movimentos. Cruzou os dedos lá em cima, apontou a palma das mãos para o céu e esticou lá os braços. E soltou lá os braços. Agora nós vamos com o braço direito, cruzar ele na frente do nosso tronco e com a mão esquerda nós vamos pressionar ele contra o nosso tronco. É importante que a gente lembre para que esse ombro não suba aqui, ele fica lá na mesma altura desse aqui, para que seja feito da melhor forma esse alongamento aqui. Então, muito cuidado com isso. Soltou lá, mesma indicação para o outro lado, braço esquerdo cruza na frente do nosso tronco, o ombro cuida para ele não subir lá, então fica na mesma altura e
pressiona lá com a mão direita o nosso braço esquerdo. Sempre lembrando da nossa respiração consciente e ativa. Aí. A gente vai afastar um pouquinho agora os nossos pés, mais largo que a largura do nosso quadril, e a gente vai erguer a mão direita lá e ela vai lá para a esquerda. Mas é importante que ao fazer isso a gente não desloque o nosso centro dessa forma. Então, fazendo esse movimento, a gente ergue a mão direita e daqui vai somente o tronco para o nosso lado esquerdo com a mão direita lá. Sempre tentando ir o mais longe possível. Cuidar para a gente não fazer isso e nem isso aqui. Manter sempre a lateral do nosso corpo. Relaxa lá. Vai negociando aí com o corpo os nossos limites. E retorna lá para o centro. Mesma indicação para o outro lado, a mão esquerda sobe lá, eixo no centro e a gente cai lá para o lado direito. Cuidado para não perder essa lateralidade do tronco. Vai negociando aí com o corpo os nossos limites. E retornou lá. Próximo movimento a gente vai segurar a nossa perna aqui na frente do nosso tronco. Procura um ponto fixo, isso vai ajudar a gente a ter um melhor equilíbrio. Então a gente segura pela frente do joelho, a gente pode cruzar os dedos aqui e aos pouquinhos a gente vai subindo essa perna. Lembrando que essa é a primeira mobilização que a gente está fazendo com o nosso corpo, a gente não precisa ir ao nosso extremo. A gente está só mobilizando antes do momento da prática para que não ocorra nenhuma lesão durante ela. Então aos pouquinhos a gente pode ir trazendo esse joelho mais perto do nosso tronco. E a mesma coisa agora, a gente vai fazer lá no outro lado. Procura um ponto fixo, traz lá a perna, cruza os dedos e aos pouquinhos que a gente vai ir subindo essa perna. Lembra lá da respiração. E soltou. Próximo movimento, a gente vai segurar o nosso pé. Então, mais uma vez, usa o recurso aí do ponto fixo. A gente vai pegar o nosso pé lá e a gente vai trazer no bumbum, quem consegue, tá? O joelho da perna que a gente está segurando fica próximo do joelho da perna de base. E outra coisa muito importante é a gente fazer essa rotação aqui do quadril. Cuida para não fazer isso. Então, a gente faz a rotação do quadril lá para frente, certo? Então, usa o recurso aí do ponto fixo. Negocia com a respiração. E mesma coisa lá para o outro lado. Procura o seu ponto fixo, segura o pé lá. Joelho, a gente vai aproximar do joelho da perna de base. O quadril a gente vai lembrar de não relaxar ele lá, de fazer essa rotação aqui. Calcanhar no bumbum quem não consegue vai no seu limite. A intenção não é encostar, mas é mobilizar essas articulações que estão envolvidas aqui nesse movimento. Então a gente não precisa se preocupar com o alcance dessa mobilização. Aí, nosso próximo movimento agora, a gente vai colocar nosso pé lá no chão e vai fazer isso aqui, ó. Fazer todo o contorno do nosso tornozelo lá, justamente para mobilizar essa região que a gente vai ocupar bastante durante essa aula. Então é importante que ela esteja bem mobilizada lá para não sofrer nenhum choque e não causar nenhuma lesão. Então vai na maior amplitude desse movimento aqui
lá para frente, lá no lateral, lá atrás e para o lado esquerdo para dentro aqui, ó. Mesma coisa a gente vai fazer agora para o outro lado. Mobilizando bem essa região. Aí, e a mesma coisa com o nosso outro pé. Apoiou o peso lá, troca o peso e para fora lá. Vai circulando, sempre lembrando da maior amplitude desse movimento, claro, sem forçar essa articulação. E para o outro lado, mesmo movimento. Certo? Terminamos então a nossa parte inicial de alongamento e mobilização das articulações e vamos então à nossa prática do shot. Em geral, as letras dos shots não vão tratar de uma narrativa específica. Elas podem falar do cotidiano, da vida no campo, de um romance ou até mesmo de um baile. O que é importante nesse momento é termos uma boa percepção musical para podermos identificar o ritmo e também identificarmos o tempo forte desse ritmo, para que nele a gente possa iniciar a marcação do passo básico do shot. Antes de iniciarmos no passo básico, é importante que saibamos que passo é esse. O que nós vamos estar executando para dançar o shot é um passo de polka, que vai compor o passo básico do shot. Ele é um passo binário, ou seja, ele é dançado 2 em 2. Mas na prática, como que é esse passo de polka? O passo de polka ele é formado por 4 movimentos, que são um passo de afastamento, um passo de aproximação, mais um passo de afastamento e uma pausa. Ele é executado da seguinte maneira: um passo de afastamento, um passo de aproximação, um passo de afastamento e uma pausa. Essa pausa a gente vai encontrar algumas variações de acordo com o local que esse shot é dançado no Rio Grande do Sul. Algumas regiões executam essa pausa no ar e outras regiões, realizam esta pausa no solo, fazendo uma marcação com um pouquinho mais de força, de intensidade. Vamos repetir o movimento então? Ele pode ser feito de uma outra maneira para que a gente consiga assimilar melhor, que é a seguinte: passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate. Passo, junta, passo, bate. Passo, junta, passo, bate. Vamos tentar um pouquinho mais rápido agora? Passo, junta, passo, bate. 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 Vou fazer de costas agora. Então vamos começar todos para a nossa direita, certo? E foi. E passo, junta, passo, bate. 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 Vamos fazer novamente, vou fazer de costas, mas agora um pouquinho mais rápido. E foi. E passo, junta, passo, bate. 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 Certo? Uma dica muito importante para a gente fazer a realização desse passo básico é a maneira que a gente vai colocar os nossos joelhos a nosso favor nesse movimento.
que a gente pode pensar da seguinte maneira. A posição inicial, nós vamos estar com os 2 pés sobre o solo e o peso sempre na perna de apoio, ou seja, no início nós não estamos com o peso sobre as nossas 2 pernas, nós estamos com o peso sobre uma de nossas pernas, dependendo do lado que nós vamos sair. Se nós vamos sair dançando para o lado direito, nós vamos estar com o peso na perna esquerda. Se nós vamos sair para o lado esquerdo, nós vamos estar com o peso sobre a perna direita. Nesse caso, eu vou sair para a minha direita, eu estou com o peso na minha perna esquerda. E a gente pode pensar isso como impulsão e freio. De que maneira? O primeiro movimento eu vou impulsionar. Impulsiona, freia. Vocês viram que agora eu evidenciei mais essa marcação que a gente faz aqui no solo, fazendo um freio, ou seja, flexionando os meus joelhos. Essas são variações que também a gente vai encontrar de acordo com a região que o shot é dançado. Então, como que a gente pode executar isso? Impulsiona, freia. Após esse freio, a gente vai voltar a impulsionar de novo o nosso movimento. Então, a gente pode usar essa flexão dos joelhos no momento da pausa para frear o nosso movimento e impulsionar ele novamente. Vejamos agora na prática. A linda bailanta com prendas bonitas, vestido de chita rodam no salão. E alegre pionada até a madrugada, marcando a pisada com o coração. Já é de costume o velho candeeiro, gaiteiro e tempero que é pra lá de bom. A noitada anima e assina, se arrima com o astral pra cima sem sair do tom. Ou então, com a pausa no ar. Viremos guri sem o corpo ter folga, a vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. É no shot velho que a alma sorri. Viremos guri sem o corpo ter folga, a vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. Vou fazer o mesmo movimento de costas. Saindo para a nossa direita. Não tem um vivente que não surre a sola e mostra que a escola vem lá do galpão. O parque dos buenos arrodeia a sala e a ponto de bala aluga o salão. Quem traz a experiência da sua vivência, ou tinha a tenência de um afigurado, envolta um sorriso e mostra que é liso com seu paraíso num shot largado. É no shot velho Com a pausa no ar. viremos guri sem o corpo ter folga, a vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. É no shot velho que a alma sorri. Viremos guri sem o corpo ter folga, a vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. Agora que nós já aprendemos o passo básico do shot, vamos aprender a como se deslocar no espaço. Nós já entendemos que o shot é uma dança de lateralidade, ou seja, a gente executa o passo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas como é que a gente vai fazer para se deslocar no espaço? Nós não vamos abandonar essa lateralidade, mas nós vamos acrescentar então as diagonais. Como que isso vai ser feito? A gente precisa antes lembrar que o passo do shot jamais vai ser executado em direção reta, ou seja, de que maneira? Sempre reto para frente ou reto para trás. Essas diagonais que eu comentei, nós vamos acrescentá-las da seguinte maneira, sem abandonar a lateralidade. Quando nós vamos executar esse passo básico, para nos deslocarmos para frente, nós vamos usar a diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal. A mesma coisa se nós formos para trás. Diagonal, diagonal, diagonal. O caminho que esse deslocamento traça no espaço é como um zigue-zague.
E exatamente essa imagem que nós temos que ter quando nós vamos falar do deslocamento. Sempre lembrar que ele vai ser executado em zigue-zague. Ao executarmos esse zigue-zague, o nosso tronco vai fazer uma leve flexão, dessa maneira. Essa flexão também já vai estar falando sobre a condução do par, que nós vamos falar mais à frente. Mas é importante que a gente já tenha consciente que a gente precisa executar essa leve flexão do nosso tronco. Então, pensando nesses deslocamentos, a gente vai fazer o seguinte exercício. Por enquanto, executando somente o passo básico, nós vamos ir para frente e para trás. Da seguinte maneira. Diagonal, diagonal, diagonal. Vou retornar. Diagonal para trás, diagonal. Lembrando do nosso tronco que está flexionando. Para frente, diagonal, 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 diagonal. Retornando, diagonal, 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 diagonal. Uma observação referente a essas execuções é que algumas adaptações naturais começaram a acontecer. Como, por exemplo, ao andar para frente, a gente começou a executar um leve taconeio no lugar da nossa marcação. O que seria esse taconeio? É quando a gente executa essa marcação com o calcanhar, ou seja, com o taco do nosso calçado. Então, sempre que nós formos andar para frente, além de possível, é necessário que nós executamos esse taconeio para que a gente traga fluência para a dança. Se nós executarmos sempre a pausa com o pé inteiro, isso faz com que o nosso tronco fique neste lugar e a gente precisa que essa dança seja fluente. Executando o taconeio, nosso pé não repousa somente no lugar, ele executa a marcação e já se direciona para outro lugar no solo que ele vai repousar. E quando a gente faz esse deslocamento para trás, a gente vai executar a marcação de meia planta, ou seja, andando para trás não é o taconeio e nem a marcação de pé inteiro que nós executamos. Nós executamos a marcação de meia planta, que acontece dessa maneira, pelos mesmos motivos que nós executamos o taconeio ao andar para frente, para trazer fluência à nossa dança. Então, nós sabemos que ao deslocar no espaço, nós vamos usar o taconeio e a meia planta como recurso de deslocamento. Vestido de chita rodam no salão e alegre pionada até a madrugada, marcando a pisada com o coração. Já é de costume o velho candeeiro, gaiteiro e tempero que é pra lá de bom. A noitada anima e assina, se arrima com o astral pra cima sem sair do tom. É do shot velho que a alma sorri, viremos guri sem o corpo ter folga. A vida agradece de felicidade, pra qualquer idade o tranco é que folga. É do shot velho que a alma sorri, viremos guri sem o corpo. Vou fazer o mesmo movimento agora de lado pra gente perceber então. Pra qualquer idade o tranco é que folga. Não tem um vivente que não surre a sola e mostra que a escola vem lá do galpão. O parque dos buenos arrodeia a sala e a ponto de bala aluga o salão. Quem traz a experiência da sua vivência, ou tinha a tenência de um afigurado, envolta um sorriso e mostra que é liso com seu paraíso num shot largado. É no shot velho que a alma sorri. Parte dos deslocamentos do shot são os giros. Os giros podem ser executados de duas maneiras. A primeira delas, nós vamos precisar do auxílio de uma cadeira para fazer o exercício. E o segundo eu explico logo após. Então nós vamos colocar a cadeira e nós vamos nos colocar de frente para ela. Feito isso, eu vou dar algumas indicações para facilitar. Nessa parte do vídeo, eu vou fazer a demonstração de costas para a câmera, para que fique melhor o entendimento deste exercício.
Nós vamos então nos colocar de frente para a cadeira e vamos começar o giro pelo lado direito. Observando sempre a seguinte lógica. Eu vou entrar com o lado esquerdo e vou puxar com o lado direito. Eu vou entrar com o lado esquerdo e vou puxar com o lado direito. O que isso quer dizer? Eu vou entrar com o lado esquerdo. Eu vou puxar com o lado direito. Eu vou entrar com o lado esquerdo e eu vou puxar com o lado direito. Essa primeira explicação foi para que nós possamos entender o deslocamento em torno da cadeira. Ou seja, quando eu falo que nós vamos entrar com o lado esquerdo, nós vamos executar este passo com a nossa perna esquerda, entrando na lateral dessa cadeira. Nós vamos puxar com o lado direito a nossa perna direita, ou seja, nós vamos puxar com a nossa perna direita. Nós vamos entrar com a perna esquerda e vamos puxar com a perna direita. Mas como que a gente vai fazer isso com o passo básico do shot? Da seguinte maneira, vou fazer bem devagar. Se eu vou entrar no lado direito, eu vou começar a marcação para o lado esquerdo. Então, passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate. Passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate. Mais uma vez. Passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate. Esquerda, entrou, bateu, direita, puxou, bateu, esquerda, entrou, bateu, direita, puxou, bateu. Certo? Para o outro lado, o exercício acontece da mesma maneira. Nós vamos entrar com a perna direita e vamos puxar com a perna esquerda, lógica inversa. Nós vamos entrar com a perna direita e vamos puxar com a perna esquerda. Então, se nós vamos fazer o giro pelo lado esquerdo, começamos a marcação para o lado direito, né? Então, passo, junta, passo, bate, passo, junta, passo, bate, direita, entrou, bateu, esquerda, puxou, bateu, direita, entrou, bateu, esquerda, puxou, bateu. Mais uma vez, direita, esquerda, direita, entrou, esquerda, puxou, direita, entrou, esquerda, puxou. Temos ainda o segundo giro. O segundo giro nós não vamos precisar da cadeira. Neste segundo giro, nós vamos deslocar com uma maior intensidade. E esse giro acontece com um deslocamento maior também. Para esse giro, a gente vai decorar a seguinte frase. Puxa o par, empurra o par. Puxa o par, empurra o par. Por que a gente vai fazer isso? Quando eu estiver com o meu par, que mais adiante nós vamos falar sobre o enlace e condução, a gente vai falar mais especificamente como funcionam as pegadas, mas por enquanto nós vamos com a musiquinha. Puxa o par, empurra o par. Quando a gente está falando no empurra o par, eu estou falando de mim. Então vamos começar com a musiquinha. Empurra o par e depois puxa o par para facilitar o entendimento. Pensando nessa linha reta de onde eu estou até a câmera, nós vamos começar empurrando. Ou seja, falando de mim, eu vou ser empurrado. Agora eu vou puxar o meu par. Agora eu vou ser empurrado pelo meu par. Agora eu vou puxar o meu par e depois eu vou ser empurrado pelo meu par.
Esse é o deslocamento e a dinâmica do giro com esse deslocamento maior. É sempre um puxa-empurra e isso vai estar dentro da condução da dança. De maneira prática, nós vamos estar executando o passo básico do shot. E pela primeira vez, nós vamos poder cruzar os pés. Como que acontece esse cruzamento dos pés? Vou fazer de frente para ficar mais fácil de entender. Em vez de executarmos esse segundo passo de aproximação, nós vamos fazer ele cruzar por essa perna. Porque como esse movimento vai ser executado em um círculo, nós precisamos de mais passos ou então aumentar o tamanho do nosso passo para conseguir atender a especificidade desse giro. Então nós vamos cruzar o pé pela frente, mas respeitando essa marcação. Então, cruza o pé pela frente e respeita a marcação final. Porém, nós só vamos cruzar o pé quando o deslocamento grande for o nosso. Lembrando então da nossa musiquinha lá do empurra, o par, puxa, o par. E sendo o empurra, eu sou a pessoa empurrada, eu vou começar cruzando os pés. Então, marcação básica e empurra o par, puxa o par. Empurra o par, puxa o par. Empurra o par. Certo? Vamos de novo? Iniciando, passo básico. E vai. Empurra o par, puxa o par. Empurra o par, puxa o par. Empurra o par. Falando agora da pessoa que é empurrada, vamos executar o mesmo movimento. Iniciando então com o passo básico do shot. Eu vou empurrar o meu par. Empurra o par, agora eu vou ser puxado. Eu vou empurrar o meu par e agora eu vou ser puxado. E eu vou empurrar o meu par. Essa dinâmica vai nos ajudar bastante quando nós vamos exercitar esse giro com um maior deslocamento. A linda bailanta com prendas bonitas, vestido de chita rodam no salão. E alegre pionada até a madrugada, marcando a pisada com o coração. Já é de costume o velho candeeiro, gaiteiro e tempero que é pra lá de bom. A noitada anima e assina, se arrima com astral pra cima sem sair do tom. É do shot velho que a alma sorri, viremos guri sem o corpo ter folga. A vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. É no shot velho que a alma sorri, viremos guri sem o corpo ter folga. A vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. Agora o giro com deslocamento maior. Das bonitas, vestido de chita rodam no salão. E alegre pionada até a madrugada, marcando a pisada com o coração. Mais uma vez. O velho candeeiro, gaiteiro e tempero que é pra lá de bom. A noitada anima e assina, se arrima com astral pra cima sem sair do tom. É do shot velho que a alma sorri. O outro lado agora. A vida agradece de felicidade pra qualquer idade, o tranco é que folga. É no shot velho que a alma sorri, viremos guri sem o corpo ter folga. A vida agradece de felicidade pra qualquer idade. Mais uma vez esse lado. Que não surre a sola e mostra que a escola vem lá do galpão. Certo. O parque dos buenos arrodeia a sala.
Até o momento nós não falamos sobre o papel de peão e prenda, porque o treinamento do passo básico, dos deslocamentos e dos giros independe desses papéis. A partir de agora, vamos separar estes papéis, porque cada um desenvolve funções diferentes do enlace. Começando então pelo peão. Você, que vai desempenhar o papel de peão, vai seguir as seguintes instruções. Você vai se colocar de frente para o seu par e vai oferecer a sua mão esquerda mais ou menos na altura dos ombros, ou seja, vai depender da estatura do seu par. A gente vai achar uma altura média e é essa altura que nós vamos oferecer a mão esquerda. A mão direita vai repousar sobre a cintura do seu par, na altura das costas, lembrando que cintura compreende toda essa região. E qual o local mais específico dessa região é você quem vai decidir, dependendo da estatura sua e do seu par. Você que vai desempenhar o papel de prenda, vai se colocar de frente para o seu par e vai repousar a sua mão direita sobre a mão esquerda que o peão ofereceu, mais ou menos na linha dos ombros. A sua mão esquerda você vai repousar sobre o ombro direito do peão. E o braço esquerdo seu vai ser repousado de leve sobre o braço direito do peão que está sob suas costas. Esse é o enlace. Para falarmos sobre a condução do par, nós vamos estar falando sobre expressão corporal e sobre individualidades de cada ser. Ela é feita de forma espontânea e a condução acontece muito antes do início da música. Ela começa no momento em que você convida o seu par para dançar. Você oferece a sua mão ou faz o convite de forma verbal. Na dança, todas essas conduções devem ser feitas de maneira física, ou seja, nós estamos em contato com o nosso par. E o lugar para onde vamos ir ou o giro que nós vamos iniciar deve ser dado com os sinais físicos, ou seja, realmente pressionar o corpo do nosso colega, empurrar, puxar, conduzir, mostrar. Toda essa expressão corporal vai se dar também em intenções. Essas intenções não precisam também ser verbais. Por exemplo, ao falar para vocês que eu quero que você vá para a sua esquerda, eu não preciso falar vá para a sua esquerda. Eu posso simplesmente sinalizar. E é assim que deve acontecer na dança. Todas essas conduções devem ser feitas com sinais. Agora, neste momento, nós vamos ver algumas variações do passo básico do shot. A primeira delas é que nós vamos desenlaçar do nosso par para executar as figuras. Outra variação também, que vai se fazer presente, é um novo passo de shot. Este é referente a uma figura. O nome desse passo é pulo de saci. Ele tem esse nome pela sua execução, onde nós vamos fazer um salto de um pé para o outro da seguinte maneira. Sempre um pé após o outro. Esse pulo de saci, para a gente esmiuçar um pouquinho mais ele, nós vamos fazer um salto e um sobrepasso, ou seja, um salto sobrepasso, salto sobrepasso, salto sobrepasso. Adicionando fluência a esse passo, ele fica quase como um saltitado. Dependendo da maneira que nós vamos executá-lo, ele vai variar o seu nome. Nós vamos ver isso logo mais. Para falar de figura, nós vamos aprender agora a figura chamada shot fundamental. Para fazermos ela, você que se identifica e desempenha o papel de peão, vai se colocar de frente para o seu par. Nós vimos antes que o shot era dançado enlaçado. Nesta figura, nós vamos desenlaçar o nosso par. Como que nós vamos fazer isso? Um passo de polca antes de iniciarmos a figura. Lembrando, passo de polca compreende os movimentos de afastamento, aproximação, afastamento e pausa. Então, dentro dessa sequência de movimentos, nós vamos nos desenlaçar do par e nos tomar pelas mãos. Ou seja, o peão vai oferecer a sua mão para a prenda e a prenda vai colocar a sua mão sobre a mão do peão.
O shot fundamental inicia-se da seguinte maneira. O par, posto de frente um para o outro, executa 1/4 de volta. O peão executa 1/4 de volta para a sua esquerda e a prenda vai executar 1/4 de volta para a sua direita. Nós vamos executar 1/4 de volta fazendo já o primeiro passo do shot fundamental. O shot fundamental é formado por 3 passos e uma pausa. O primeiro passo já foi executado, o segundo passo e o terceiro passo. Essa pausa que nós vamos executar, ela vai acontecer com o joelho levemente à frente. Vamos mais uma vez, eu vou fazer de lado para que fique mais claro. Então, 1/4 de volta, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e pausa. Vou fazer para o outro lado. 1/4 de volta, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e pausa. Colocando fluência neste movimento, essa pausa que nós executamos, nós vamos mais ou menos lembrar do pulo de saci que nós aprendemos. E ele fica da seguinte maneira com a fluência. 1, 2, 3, pausa, certo? Fizemos o passo de ida do shot fundamental. Temos ainda o passo de retorno. No início do shot fundamental, nós executamos 1/4 de volta, pois estávamos frente a frente com o nosso par. Nesse momento, estando lado a lado com o nosso par, nós vamos executar meia volta para fazer o retorno desse movimento. Nós paramos na pausa, então nós vamos executar meia volta, sempre passando de frente para o meu par. O primeiro passo já foi executado. Ao executar o primeiro passo, eu vou oferecer minha outra mão para a prenda e ela vai aceitar, executando logo após o segundo, o terceiro passo e a pausa. A mesma execução que nós usamos para a ida, nós usamos para o retorno deste passo. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Mais uma vez. E 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, pausa. Você que desempenha o papel de prenda vai executar este passo da seguinte maneira. Você vai se colocar frente a frente para o seu par, o peão ofereceu a mão, você repousou a sua mão sobre a mão do peão. Se você estiver de saia, você segura a sua saia. Se você não estiver usando uma saia, então você pode colocar a mão na cintura e vai fazer as mesmas indicações que foram dadas para o peão. Você vai executar 1/4 de volta para a sua direita, dando assim o primeiro passo do shot fundamental, o segundo passo, o terceiro passo e a pausa no ar. Vamos mais uma vez? Frente a frente, 1/4 de volta executando o primeiro, segundo, terceiro passo e a pausa. Uma maneira de nós entendermos melhor sobre essa pausa, com que pé ela deve ser executado, para tirarmos a prova é só executarmos o movimento e vermos se o pé que está no ar é o pé do lado de dentro. Tendo em vista que o meu par está desse lado, meu pé de dentro é o pé esquerdo e o pé do peão vai ser o pé direito. Se os pés de dentro estiverem no ar, quer dizer que o movimento está sendo executado de maneira correta. Agora, para o passo de retorno, a indicação é a mesma. Viramos meia volta, passando de frente um pelo outro e já executando o primeiro passo. Fizemos o segundo passo, o terceiro passo e a pausa no ar. Mais uma vez, executando a partir dessa primeira pausa, pé de dentro no ar, nos viramos ficando frente a frente, trocamos de mão, já executei o primeiro passo, segundo, terceiro e pausa. Esse então é o shot fundamental ou shot de ida e volta. Nós podemos ainda executar o valseado. Valseado também é uma figura. Executando agora o papel de peão, no valseado ele pode ser feito sequencial ao shot fundamental. Pensando então que nós paramos aqui, neste momento do shot,
O valseado vai ser composto pelos pulos de saci. De que maneira? Nós vamos executar 4 pulos de saci. O primeiro vai ser executado com a perna que estava no ar. Então, o peão que está com a perna esquerda no ar vai executar 1, 2, 3 e 4. A prenda que estava com a perna direita no ar vai executar 1, 2, 3 e 4. Mas como que vai acontecer este valseado? Estando com esta perna no ar, nós vamos no primeiro passo do valseado enlaçar novamente o nosso par. E este valseado acontece com os pulos de saci trocando de lugar até eu chegar novamente aqui. Ou seja, nós vamos fazer um círculo no chão. Desta maneira, o peão vai fazer o seguinte, vai enlaçar no passo 1, e 1, e 2, e 3, e 4, já ficando pronto para voltar ao shot enlaçado novamente. A prenda que estava com a perna de dentro, perna direita erguida, vai fazer o primeiro passo enlaçando o peão 1, e 2, e 3, e 4, já estando pronta com a perna direita para iniciar novamente o passo básico do shot. Mais uma vez o papel do peão. Dá pausa. E 1, e 2, e 3, e 4. Pronto para executar outro movimento. A prenda. E 1, e 2, e 3, e 4. Pronta para executar outro movimento. A figura do valseado não precisa necessariamente terminar na mesma direção em que iniciou. E a figura do shot fundamental ou shot vai e vem também não precisa respeitar essa regra. Nós podemos ainda criar as nossas próprias figuras, sempre respeitando o passo básico e as suas variações. Agora que já aprendemos o passo básico, os deslocamentos, os giros, enlace e condução do par e algumas figuras, convido vocês a fazerem uma breve experimentação com os elementos que aprendemos nessa aula. Nessa aula aprendemos um pouco mais sobre o ritmo gaúcho shot. A qualquer dúvida, você pode pausar e retornar o vídeo nos minutos de treinamento de cada movimento aqui apresentado. O shot é um ritmo muito rico. E como vimos anteriormente, ele varia sua execução de acordo com a localidade no estado em que ele é dançado. Para além da difusão do folclore gaúcho, o shot é uma prática saudável e pode ser feito aí da sua casa, sozinho ou em família, garantindo um momento de descontração, além de ser uma ótima atividade física e artística. Espero que tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários que nós entraremos em contato para sanar a dúvida. Muito obrigado!